Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre o Pentateuco, continuando a história de Gênesis. Agora nós vamos passar por comentário bíblico de algumas pequenas partes. Quem quiser o melhor aprofundamento, adquira a apostila, porque ali o conteúdo vai ser maior, né? E muito melhor explicadinho também, tá? Vamos lá. A história primeira. A história primeira está em Gênesis 1, versículo 1, até Gênesis 11, versículo 27. São os 11 primeiros capítulos que vão tratar da história da humanidade, não especificamente a história de Israel. A perspectiva do autor é já vista, e é vista de dentro de um contexto maior, universalista da história humana, que vai se iniciar com a criação. Gênesis vai começar com o relato da criação, altamente estruturado, semelhante a um hino e uma sequência cuidadosa, organizada, que Deus cria o mundo unicamente pelo poder da palavra divina. Então, um relato cosmológico. O versículo inicial vai identificar Deus como o ator principal e a criação como resultado dessa ação de Deus. Depois nós temos o relato já vista da criação de Gênesis 2, 4b a 5, 32. E embora esteja depois do relato sacerdotal, o relato já vista é o mais antigo dos relatos. Vai ser escrito por um estilo de conto popular, sem nenhuma estrutura cuidadosa que nem o sermão sacerdotal tem. É de uma beleza poética incontestável. A criação é formada pelo Senhor Deus, não chamada a existir pela palavra divina. A centralidade dessa narrativa está no relacionamento do homem e da mulher, um com o outro e eles com o mundo. Neste relato, o que existe não um caos, né? No primeiro relato existe um caos. Aqui nós temos o deserto, ele é muito mais humanizado. É Deus com as mãos, com o trabalho humano, com as mãos de um cirurgião, como um grande jardineiro. Ele cultiva a terra, é o pano de fundo do agricultor, para que a água, o cultivo e o solo são necessários até para fazer a terra produzir sua vegetação. A primeira coisa que Deus vai formar, no segundo relato, é o humano, que não deve ser entendido como um indivíduo chamado Adão. Antes, humano quer dizer toda a humanidade. Adam, né, no hebraico, não é nome de pessoa, é gênero humano, é humanidade. Aí nós vamos entender muito melhor esse relato, né? O Senhor insufla, lindo isso, das suas narinas, o hálito para dar a vida humana. E o homem insuflado das suas narinas, esse ar, né, que ele sopra, ele nasce o ser humano. É de uma beleza. Então a humanidade vem desse sopro, dessa ruá, quer dizer espírito. Então é Deus criando com o seu sopro divino o homem. Então nós vamos ter nesse relato, depois que ele cria a criatura humana, o Senhor passa a criar um lugar para esse homem existir, que chama de jardim do Éden, não é isso? Lá tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, essa criatura humana vai ser estabelecida nesse jardim e recebe a tarefa de cultivar o jardim e guardá-lo. E é dada só uma ordem: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não dá nenhuma explicação. Ele só diz isso, ele dá uma ordem. E nós temos o quê? Que quando Deus nos ordena, o que a gente tem? Que aceitar e acatar a ordem de Deus, né? Aí
o motivo dado por Senhor para a criação da mulher, não é bom para o homem que ele fique sozinho. E assim ele faz a companheira, a mulher. É apresentada a posição da mulher como um apoio para o marido. Ela é, na tradução literal do hebraico, um auxílio adequado. No Antigo Testamento, auxílio significa quem dá força. Então a mulher não é menosprezada na Sagrada Escritura. Ela é um auxílio, ela é quem vai dar força, ela é quem vai possibilitar que o homem realize o seu destino. Aí o Senhor forma a mulher de uma das suas costelas, da costela de Adão, e aí Adão dorme, como se ele tivesse dado a Adão uma anestesia geral, ele cai num torpor e dorme, para que o ato da criação não fosse testemunhado, porque é um ato divino, não pode ser testemunhado pelos homens. Permanece um ato de mistério divino. Esse ato que Deus faz em Gênesis 2, nós vamos ver que o homem vai chamar a mulher de Eva, forma hebraica para determinar vida. Ela será a mãe dos viventes. A mulher vem do homem e por isso depende dele. Isso é consistente com a posição da mulher na sociedade daquela época. Fica claro que a mulher não é inferior ao homem. Sua criação misteriosa por Deus de substância humana acentua a natureza comum que ela compartilha com o homem e o laço que os une. O fato de ser ajuda dele não vai significar que ela vai ser subserviente a ele. Ela não é inferior. O pecado de Adão e Eva narra que o homem e a mulher estão nus, sem contudo sentir vergonha. A nudez simboliza seu relacionamento com Deus. Somente quando há a ruptura, o pecado desse relacionamento, que o pecado é a ruptura desse relacionamento do homem para com Deus. Até hoje o pecado é isso. Então, aí é que a nudez torna um constrangimento. Nessa consciência imediata do pecado, aí os homens vão colocar o quê? As folhas de figueira, porque ele passa a ter consciência plena do pecado. Aí o Senhor faz o quê? Vestiduras para homem e mulher. A narrativa de Caim e Abel segue a narrativa do pecado e representa outro afastamento do Senhor por parte da humanidade. O nome Caim, primogênito de Eva, significa procriei. E Abel, na raiz hebraica, significa vácuo. Talvez se refira porque ele vai ter uma breve vida. Em Gênesis 4:7, sugere que Caim poderia ter até controlado a sua cólera. Contudo, Caim ainda não podia superar o pecado fazendo o bem. Ele não faz e por isso assume a responsabilidade do seu pecado. Na próxima aula, vamos falar da narrativa do dilúvio.